Olá pessoal, eu sou o Maurício Colpas e eu queria falar um pouco sobre algo que se passou comigo já durante alguns anos na minha vida e que eu achei por bem perceber as razões pelas quais acontecem para alterar aquilo que não me agradava. E eu falo especificamente sobre a questão da liberdade financeira, falo especificamente sobre o controle financeiro. Repare que tem sempre pessoas que têm muita dificuldade e que vivem numa sofreguidão financeira, se é que podemos chamar assim, porque não podem comprar nada, porque não conseguem pagar as contas, porque as contas estão sempre no vermelho, ou porque entram sempre no cheque especial, ou porque dependem sempre de um cartão de crédito para sobreviver. E outras pessoas conseguem ter um equilíbrio financeiro que permite com que elas vivam com qualidade e com tranquilidade. E sobre esse assunto, eu percebia que isso acontecia um pouco comigo, porque eu trabalhava, eu sou cirurgião dentista, vivo em Portugal com título de médico dentista, tenho especialidade de implantologia, portanto, trabalho bem, ganho relativamente bem, em relação à minha atividade profissional específica que eu desenvolvo, mas, no entanto, eu durante bastante tempo na minha vida eu comecei a perceber que quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu me esforçava, quanto mais eu produzia dinheiro, menor era a minha capacidade de rentabilizar esse dinheiro, menor era a minha capacidade de gerir financeiramente todo esse dinheiro. De forma que eu pudesse viver uma estabilidade, uma tranquilidade maior. E isso me confundia um pouco, porque, na verdade, o que acontece? Se você hoje imaginasse assim, se hoje eu ganhasse o dobro ou o triplo, imagina, para números redondos, se eu ganhasse 100 mil euros em Portugal, ou 100 mil reais no Brasil, eu talvez vivesse um pouco melhor do que hoje. Isso por ano, ou por mês, ou por 6 meses, cada um encara isso de acordo com a sua condição financeira. E, na verdade, o que acontecia e o que eu percebia? Cada vez que comigo eu aumentava meu patamar de produção, eu aumentava meu poder financeiro, de captação de recursos, dinheiro, eu automaticamente gerava, paralelamente a isso, uma capacidade enorme de gastar, de destruir esse dinheiro. Uma das coisas que eu percebi é como é que as coisas funcionam. E como é que eu percebi como é que as coisas funcionam, não é? Eu percebi que existem comportamentos que levam a resultados. E tudo isso foi um clique que surgiu na minha vida depois que eu comecei a trabalhar muito diretamente e paralelamente à minha profissão. Passei a viver quase que uma obsessão pela pesquisa e pelo entendimento e pela compreensão da nossa capacidade mental de desenvolver resultados a partir das nossas atitudes. E isso, junto da programação neurolinguística, eu consegui decifrar algumas situações que me levaram à alteração de comportamentos e, obviamente, à alteração de resultados. Isso já tem algum tempo, já pelo menos 6, 7 anos, que eu estudo com muita frequência, com muita intensidade, a programação neurolinguística, já corri meio mundo, já fiz vários cursos, já fiz inúmeras formações no intuito de perceber as coisas. Isso também porque eu percebi uma outra coisa. Se existem pessoas ganhando o mesmo que eu, ou às vezes ganhando mais do que eu, ou ganhando menos do que eu, atinja resultados melhores do que eu, isso talvez seja porque eles saibam algo a mais que eu não sei. E foi aí que eu comecei realmente a investir na minha informação. Porque quanto mais eu invisto na minha formação, mais eu adquiro recursos intelectuais para poder aplicar aquilo que eu aprendo de forma a transformar o meu resultado. E, no entanto, uma coisa que eu percebi é que realmente o maior prejuízo que nós temos é o prejuízo do desconhecimento. É quando nós não queremos investir em nós mesmos no que diz respeito à compreensão, ao aprendizado.
Isso vai levar você a uma repetição de atitudes, né? E vai gerar sempre resultados muito similares. Por isso, se eu tivesse que fazer tudo outra vez, eu faria exatamente da mesma forma e talvez até aumentasse ainda o meu poderio de investimento na área de aprendizado, de conhecimento. Porque o conhecimento acelera a sua capacidade de solução. E também, como eu disse, nos meus últimos 7 anos, o que eu tenho mais feito nesse sentido é investido na capacitação mental através do aprendizado, através da programação neurolinguística e para uma melhor percepção da minha situação financeira através da busca de uma independência ou de uma liberdade financeira. E hoje eu queria partilhar com vocês uma coisa que eu achei bastante interessante nesse caminho de aprendizado, até porque eu acho que tem muita gente que se identifica com essa situação. Se eu perguntar agora, nesse momento, como é que é a sua situação financeira atual? Você consegue ter tudo aquilo que você deseja? Você tem a sua vida financeira tranquila, estabilizada? Ou você é do tipo que está sempre no vermelho, está sempre entrando no cheque especial, está sempre chegando no final do mês com aquele desespero porque tem um monte de conta para pagar e não vê solução para isso, e isso te leva a uma depressão contínua porque você não vê solução, não vê grande chance para melhora? Pois é, provavelmente pessoas que têm uma estabilidade financeira talvez não estejam nesse momento dedicando o tempo dele nesse aprendizado agora aqui comigo, porque talvez ele já aplique aquilo na vida dele. Mas se você está dedicando o seu tempo para estar aqui a ouvir, é porque talvez você esteja se identificando com essa situação. Talvez o que eu digo que aconteceu comigo, talvez seja o que aconteça com você hoje. E se eu tive a capacidade de melhora, de mudança, você também pode ter essa transformação. Basta que você perceba isso e que você aceite a necessidade de transformação. Isso para mim é quase que uma missão, que é o aprender para partilhar. E como eu disse desde o início, é importante que eu partilhe tudo isso que eu venho aprendendo ao longo desses anos todos, e essa é a intenção, partilhar, porque talvez seja essa situação, você talvez seja um perfil que se identifica muito com o meu perfil no início. E um dos assuntos que leva a discutir esse tema é que não importa propriamente quanto você ganha para que você seja uma pessoa que consiga alcançar a sua liberdade financeira. Mas, Maurício, como é que pode isso? Eu acho que liberdade financeira, eu tenho que ganhar muito dinheiro para ter capacidade de comprar o que eu quiser e ter a liberdade que eu quiser financeiramente. Pois é, mas o conceito de liberdade financeira é quando você consegue fazer o seu dinheiro trabalhar para você próprio. Entende isso? E não você trabalhar para o seu dinheiro. É quando você domina o dinheiro e não o dinheiro domina você. Isso é um processo gradativo, construtivo. E é um processo de crescimento. Agora, como eu disse, não é importante aquilo que você ganha ou a quantidade de dinheiro que você ganha. É aquilo que você faz com o que você ganha, com o dinheiro que você ganha. É a forma como você trata o dinheiro que você ganha. Isso é muito importante. Se você ganhar muito e tratar muito mal o seu dinheiro, e outra pessoa que ganhe nem tanto quanto você, ou que ganhe até relativamente pouco, mas que saiba lidar, que saiba tratar do seu dinheiro, forçosamente, a pessoa que ganha pouco vai alcançar a liberdade financeira com mais facilidade do que aquele que ganha muito, mas que gasta muito, entende? O que gasta muito, obviamente, vai ter muito mais dificuldade para alcançar essa liberdade financeira. Matematicamente, para você entender, é assim: imagina que alguém ganhe 100 qualquer coisa e outra pessoa ganhe 1000 qualquer coisa. O que ganha 100, imagina, o que ganha 100, ele consegue gastar 60%, 70% mais ou menos daquilo que ele ganha para viver com alguma qualidade de vida,
e fundamentalmente não desperdiça os 30% e poupa os 30%, guarda os 30%. Isso, quer dizer, não é uma questão de regras, 70% ou 30%, estou dando um exemplo em relação aos valores, tá bem? Agora imagina o que ganha 1.000. Ele mal recebe o salário dele, ele tem a propensão, vamos dizer assim, né, de gastar 70, 80, 90, 100% daquilo que ele ganha. Portanto, se ele ganha 1.000 e gasta 1.000, ele vai ficar com 0. Imagina o que ganha 100 e gastou 70 e guardou 30. Ele provavelmente pode não ter a qualidade de vida que o que tem, o que ganha 1.000, porque o que ganha 1.000 ganha mais e gasta mais, não é? Dentro do padrão de vida dele. Mas agora, se você pensar nisso ao longo do tempo, pensar nisso ao longo de 10 anos, por exemplo, se você poupar 30% de 100, que são 30, durante 10 anos, você vai poupar 3.600. Veja bem. E aquele que ganha 1.000, que é o que ganha bem, no final de 10 anos, gastando 100% daquilo que ele ganhou, ele no final de 10 anos vai ter 0. Agora pensa comigo. Se os dois, por um infortúnio qualquer, tiver que hoje parar de trabalhar temporariamente ou definitivamente, ou seja o que for, naquele exato momento, ao fim dos 10 anos, quem é que vai ter mais condição de subsistência? Quem ganhava 1.000 ou quem ganhava 100? Quem guardou 0 ou quem guardou 30% ao longo desse tempo todo? Então, o processo de liberdade financeira tem a ver exatamente não com o volume que você ganha, entendeu? Mas sim aquilo que você guarda ou como você trata o seu dinheiro. Quanto de carinho você tem pelo seu dinheiro. E aí talvez você possa fazer um exame na sua consciência. Como é que você enxerga o dinheiro que você ganha hoje? O dinheiro para você é o seu escravo financeiro? É o escravo da sua boa vida? Ou ele é um parceiro de vida, um parceiro de estabilidade que vai lhe dar qualidade de vida e garantia no futuro? Bom, aí eu comecei a perceber que existem de fato dois tipos de pessoa. E pior, eu estava naquele dos 1.000 que gasta. Ganha, mais gasta, ganha, mais gasta, ganha, mais gasta. Isso para dizer que o processo de liberdade financeira é um processo construtivo, não é? Se você não herdou uma fortuna, você vai ter que construir a sua riqueza, a sua fortuna, a sua liberdade financeira. E eu estava naquele primeiro grupo, que é um grupo que não constrói a liberdade financeira. Você vive com abundância imediata, não é? Mas não constrói. Eu entendia que o que importava era eu ter a capacidade de comprar no imediato. E quem gera essa mentalidade de abundância, que é diferente da mentalidade de prosperidade, ele acaba por ter uma mentalidade mais alegre, mais contente, porque ele gasta e acumula supérfluos, digamos assim, né? E obtém uma felicidade temporária, mas não armazena algo que concretamente vai fazer diferença no futuro dele. Daí eu parei para pensar, o que pode acontecer na cabeça, na mente dessas duas pessoas? Na pessoa que gasta, né? E que no final nunca tem dinheiro nenhum para nada, e na mente daquele que, de certa forma, poupa uma parte do seu salário para que ele possa amanhã ou depois desenvolver essa independência, essa liberdade financeira, como eu já disse aqui algumas vezes. Então eu percebi, ao longo desses anos, estudando o comportamento das pessoas, fundamentalmente ligado às finanças e dentro da programação neurolinguística, eu percebi que existem basicamente 3 mentalidades relacionadas ao financeiro. Tem a mentalidade pobre, tá? Eu estou falando mentalidade pobre, tá? Mentalidade média ou classe média e a mentalidade rica, mentalidade próspera ou mentalidade milionária. 3 mentalidades
que faz com que você haja com o seu produto financeiro, com o seu dinheiro, que é o fruto do seu trabalho, de forma distinta, de forma diferente. Aquele que tem a mentalidade pobre, ele ganha o que quer que ele ganhe e gasta tudo que ele ganha, 100% daquilo que ele ganha, porque ele precisa sobreviver. E ele só pensa na sobrevivência. Ele precisa gastar tudo que ele tem para ter a sobrevida. E muitas vezes até gasta até antes de receber o próximo mês, mas fundamentalmente é com base na sobrevivência. E é muita gente assim, existe muita gente assim. No entanto, existe também um segundo grupo de pessoas, que é o que nós chamamos de grupos de mentalidade classe média. É aquele que ganha e gasta 100% daquilo que ele ganha, não por sobrevivência, mas para o seu conforto. Ele aplica 100% do esforço financeiro daquilo que ele ganha no carro novo, no topo de gama, no carro, na vida boa, nos passeios, nas viagens, nas roupas novas, para comprar um pouco daquilo que nós intitulamos como status social, compreende? Então ele não é propriamente a sobrevivência. O que acontece? Ele não vai ser rico nunca. A mentalidade pobre vai ter a mentalidade pobre, a mentalidade classe média vai ter a mentalidade classe média e não vai enriquecer nunca. E o único dos três que tem a capacidade de atingir uma liberdade financeira, não sendo propriamente rico, ou não sendo necessariamente rico, é aquele que tem a mentalidade rica, ou a mentalidade próspera. Entenda quando eu digo mentalidade próspera, não estou dizendo, como eu disse, que ela seja rica ou abastada. Eu quero dizer que ela saiba lidar com a situação financeira. Ela consegue construir um processo de liberdade que ao longo do tempo vai levar a ela a atingir a tal liberdade financeira. Isso é progressivo, tá bem? E o que é liberdade financeira, afinal? Porque a gente já falou várias vezes de liberdade financeira, não falou o que é. Mas é quando você tem rendendo o dinheiro que você aplica o suficiente para sustentar a sua vida normal do seu dia a dia. E aí o que acontece? Você deixa de ter a necessidade de trabalhar para se sustentar. Você deixa de ter que trabalhar por necessidade. Você continua a trabalhar porque a vida é assim, você continua a trabalhar porque as pessoas só deixam de trabalhar quando envelhecem ou quando aposentam ou qualquer coisa assim. Mas você continua ao longo da sua vida acumulando riqueza. E essa liberdade financeira é quando você deixa de ter a necessidade de trabalhar. Entende? É quando você não trabalha por necessidade, porque o seu próprio investimento gera fundo suficiente para suprir a sua qualidade de vida, as suas necessidades de vida. E aí a continuidade do seu trabalho vai fazer com que você consiga aplicar cada vez mais, ou guardar cada vez mais, um percentual cada vez maior do seu rendimento, aumentando o seu processo, aumentando a velocidade do seu processo de enriquecimento. Então, o que eu acho que é importante perceber é olhar para nós mesmos, né, de frente de um espelho, que aliás é um exercício que eu fiz e que eu recomendo muito, e sem o menor problema, tá bem? Porque o espelho sou eu e eu, não tem mais ninguém, então franqueza acima de tudo, encarar frente a frente como é que é a nossa realidade, como é que é a sua vida financeira atual, como é a sua relação com o dinheiro atualmente, com o seu dinheiro atualmente. Quanto você ganha? Quanto você gasta? O que acontece no final do seu mês? Presta atenção. A partir daí você vai conseguir entender, conseguir perceber que tipo de mentalidade você tem dessas três. A mentalidade pobre, uma mentalidade classe média. E eu vou dar uma pausa aqui. Entenda, quando eu falo mentalidade pobre, mentalidade classe média ou rica, eu não estou qualificando o extrato social, não estou falando de sociedade, não estou falando de status, nem posição social. Eu estou falando só mentalidade, tá bem? Mentalidade pobre, mentalidade média ou classe média, ou mentalidade rica, ou mentalidade milionária, ou próspera, como quiser. E você vai se enquadrar num desses três perfis. E eu diria que 90% está fora da mentalidade rica. 90% está dentro da pobre e média. E nas duas, pobre e média,
o gasto é 100% do seu salário. E nas duas, a possibilidade de independência financeira é zero. A possibilidade de uma gestão financeira para um enriquecimento financeiro, ou melhor, um enriquecimento em termos monetários é zero, tá bem? E aqui eu deixo um alerta. Na continuidade das mesmas atitudes, você vai gerar sempre os mesmos resultados. Se você não mudar a sua capacidade de mentalidade, ou melhor, se você não mudar a sua mentalidade, mudando também a sua atitude, querendo entender aquilo que acontece com você, provavelmente 99% de chance de você continuar dependente financeiramente do seu trabalho, tornando-se quase que escravo do seu trabalho. Você trabalha porque tem que trabalhar, porque é uma necessidade, porque precisa pagar as contas, porque é por questão de sobrevivência ou conforto, ou seja por status, seja pelo que for, mas você vai ficar dependendo do seu trabalho, entende? E aí vai acontecer aquela, ou vai continuar acontecendo, né? Aquela tragédia do dinheiro controlar a sua vida, controlar você, e não o que seria o ideal, que é você controlar o seu dinheiro. Aí você me pergunta assim, bom Maurício, eu cheguei na frente do espelho, eu olhei, fiz um balanço da minha vida financeira e percebi que de fato eu sou uma pessoa que gasto muito e que eu seja por sobrevivência, por status, ou seja como for, eu gasto mesmo, eu tenho uma mentalidade pobre, eu tenho uma mentalidade de classe média e definitivamente eu cheguei à conclusão que eu definitivamente não tenho uma mentalidade rica ou mentalidade próspera, até porque eu estou falando para esses, não para esses que já têm uma mentalidade rica, né? Eu estou falando para aqueles que procuram a transformação, até porque aconteceu comigo e eu vejo possibilidade de me identificar com pessoas que nesse momento estejam ligados com a minha experiência para poder entender a possibilidade de transformação, a possibilidade de mudança. E isso é possível e tem que começar por algum lado. Eu também gostaria de partilhar uma outra coisa que ao longo desses 7 anos de pesquisa e estudos, e fundamentalmente dentro da programação neurolinguística, que é a questão dos porquês, que nós muitas vezes tomamos atitudes especificamente em relação ao dinheiro, que muitas vezes a gente até tem noção de que não é a melhor situação, mas por que acontece insistentemente nesse sentido? E isso só acontece porque existe uma coisa em programação neurolinguística que se chama crenças. Crenças são todas as coisas que você acredita piamente, seja por experiências passadas, seja por informações que lhe deram, sejam por coisas que você viu, viveu, sentiu, ouviu e que de alguma forma impactou na sua mente, né? Como uma forma de verdade, ou uma fórmula de verdade, digamos assim, fórmula verdadeira, e passa a ser a sua verdade, a sua realidade. As crenças, elas são informações que são instaladas no nosso subconsciente, na nossa mente, desde pequenos. Para você ter uma ideia, a criança quando vem ao mundo, ela vem com o consciente, o subconsciente, com a mente dela toda zerada. Ela não tem informação nenhuma metida ali dentro. E esse processo de colocação de informação nos primeiros anos, que acontece dos 0 aos 7 anos, basicamente, essa inserção de informação é dada pelas pessoas com que nós temos mais contatos. Mais contato, não é? Primeiramente a nossa mãe, depois o nosso pai, nosso irmão, padrinho, padrinha, avó, família, enfim. Depois, com a passagem do tempo, você vai atingindo a idade de ir para a escola e você começa a ter informações adquiridas pela sua escola, pelos seus professores. A informação também é absorvida com os conteúdos de imagens que você vê, seja na televisão, seja em vídeos, seja em livros que você leia, conteúdos sonoros que você ouve por rádio ou qualquer informação via auditiva.
e que passem a virar verdade nesse período dos 0 aos 7 anos. Ou seja, tudo isso contribui para a entrada das informações básicas no seu cérebro, na sua mente, de forma que você ainda não tem capacidade de selecionar a informação que será ou não verdade. Para você, tudo que lhe dizem, e fundamentalmente pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua família, naquela fase, aquilo passa a ser verdade absoluta e passa a ficar entranhado na sua mente inconsciente e passa a fazer parte da sua vida como sendo verdade absoluta. A isso nós chamamos de crenças. E observa, não existem só crenças que destroem, tá bem? Não existem só crenças que limitam. Existem crenças que possibilitam, crenças que impulsionam. Eu vou aqui dar 2 exemplos. Por exemplo, vamos ser específico em relação ao dinheiro, especificamente. Uma criança que passa a vida toda nessa idade, né, dos 0 aos 7, ele passa esse período da vida dele vendo e ouvindo os pais brigarem por causa de dinheiro. Acontece isso? Acontece bastante. Quantas vezes a gente vê até casais se separando por causa de questões financeiras? Agora imagina uma criança dos 0 aos 7 anos, que a informação entra no cérebro dela nessa altura. A informação que vai fixar é que dinheiro causa discórdia, dinheiro causa briga. Ela visualizou que o dinheiro causou briga, causou separação, causou discórdia. Então, mentalmente, ela passa a criar uma crença de que dinheiro gera briga, gera discórdia. E a criança, além de tudo, além de ver o que vê, ouve os pais dizerem assim, tá vendo? Dinheiro é a desgraça do planeta. Vê os pais falando isso, ou vê na televisão. A televisão tá ligada, ele vê dinheiro, vê países inteiros se afundando por causa das questões financeiras, por causa do dinheiro, guerra por causa do dinheiro. Enfim, todas essas situações que são presenciadas pela criança, ela vai começar a crer, vai começar a absorver a informação de que dinheiro é briga, é desgraça. E como eu disse, os pais em casa também dizem isso. Tá vendo? Dinheiro é a tragédia do planeta, dinheiro é uma coisa suja, dinheiro é muito difícil de se adquirir, você tem que se matar para poder dinheiro. E tem pais que ainda ficam falando, olha, tá vendo? Fulano de tal é rico, só pode ser droga, só pode ser tráfico de drogas, só pode ser coisas ilícitas. Ou seja, começam a associar que ganhar dinheiro está associado à descredibilidade pessoal, não é? Por exemplo, mais informações que passam os pais às vezes, né? Olha, tá vendo? Todo rico é egoísta, todo rico é nariz empinado, só olha para si próprio, todo rico é mau caráter. Agora você imagina, essas informações são dadas pelos pais dentro de casa. Isso é um fato, tá? Isso não estou falando por falar. Talvez você possa fazer uma retrospectiva na sua vida, por exemplo, e talvez perceba ou se lembre de coisas que tenha se passado nessa altura e que retrate tudo isso que eu tenha dito. Pode ter sido com vocês, ou você pode conhecer alguém, alguma família, ou alguma criança que tenha passado por situações similares. Normalmente nós mesmos passamos por situações muito similares. Quantas vezes, por exemplo, a criança, quando vai pedir ao pai para comprar alguma coisa, quantas vezes você pediu ao pai alguma coisa para comprar e o pai fala assim, você pensa que dinheiro é capim? Você pensa que dinheiro nasce em árvore? Para ter dinheiro eu tenho que suar muito, eu tenho que me matar de trabalhar. Dinheiro não é fácil, dinheiro é uma coisa complicada. Observa, tudo isso que eu disse desde o início em relação ao comportamento dos pais com o filho, quando a criança está inserindo, está num processo de inserção de informação para a criação do seu sistema de crença, não é? Nessa fase, quando está sendo inserida informações desse nível
pelos pais, que é quem eles acreditam que aquilo que é dito é verdade absoluta. Quando eles ouvem o pai dizer ou a mãe dizer que dinheiro é causa de discórdia, dinheiro é o maior problema atualmente, o dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é desonesto, sei lá, tudo isso que eu já disse, quem tem dinheiro é corrupto, por exemplo. Ter dinheiro é um problema sério. Além dessas informações todas, a criança ainda vê os pais brigarem, como eu falei, né? Discutirem, separarem-se, às vezes até partem para agressão física, e tudo por causa do dinheiro. Então isso tudo passa a ser memória arquivada no seu disco rígido, vamos chamar assim a sua memória. Como um computador tem um disco rígido, na nossa memória ela tem aquela capacidade de armazenamento, e aquilo fica guardado no seu subconsciente, e aquilo fica guardado e lacrado, e vai fazer parte da sua vida toda. E aí você amanhã cresce, né? Faz 15, 16, 17, 18, 20 anos, começa a trabalhar e começa a ganhar dinheiro. Essa criança que teve essa informação toda, se ela sabe que dinheiro é tudo isso de ruim, né? Se ela sabe no subconsciente dela, né? Porque, na verdade, a gente tem que dividir a nossa mente em subconsciente e consciente. Porque no consciente, qualquer um quer ter dinheiro, qualquer um quer ser próspero. Mas existe uma coisa fundamental que é preciso perceber. Consciente e subconsciente é uma coisa discrepante em relação a tamanho, em relação à ocupação de espaço, né, físico e mental na nossa cabeça, entende? Se eu tivesse que desenhar para você um triângulo, né? Imagina vocês aqui um triângulo, tá bem? E que nesse triângulo eu fizesse um pequeno traço, eu até posso fazer isso aqui no papel, né? Para você ter uma ideia. Eu faço um triângulo com um traço em cima. Observa, se eu tivesse que mostrar para vocês o que é consciente, né, no nosso espaço total mental, e o que é o nosso inconsciente, eu mostraria nesse esquema que nesse triângulo, por exemplo, a nossa parte consciente é esse pequeno triângulo aqui em cima. O resto é tudo o inconsciente ou subconsciente. E é nessa grande área que fica armazenada toda essa informação que, volto a dizer, que são informações criadas fundamentalmente dos 0 aos 7 anos de idade, que são chamadas crenças e que ficam ali armazenadas. E eu falei que existem crenças limitadoras e crenças possibilitadoras. Eu apenas dei exemplos de crenças limitantes, crenças que limitam. São crenças que viram verdade na parte de limitação. E como eu disse, nós conscientemente, naquele pedacinho, queremos prosperar, queremos ter liberdade financeira. Quem é que aqui não quer ser rico? Quem é que aqui não quer ter dinheiro? Todos nós queremos ter liberdade financeira, não é isso? Mas esse querer está na nossa mente consciente, né? Que é cerca de 10%. Vamos dizer assim, em números gerais, cerca de 10%. O resto, 90%, é o nosso subconsciente. Bom, para já é um número, é um tamanho inconcebível, né? É uma briga desleal. Eu estou falando de 10% e estou falando de 90%. Ou seja, é uma briga de um consciente que quer que você seja rico, um consciente que quer que você seja independente, e é esse consciente que te faz procurar um trabalho e buscar sabedoria intelectualmente, né, que quer que você busque o seu sucesso, mas existe um 90% do seu subconsciente que insiste em lhe dar a informação verdadeira para você de que, cuidado, se você ganhar muito dinheiro, você vai ter problema. Cuidado, se você tiver muito dinheiro, você vai ser desonesto. Cuidado, porque se você tiver muito dinheiro, você vai ter que se matar. Cuidado, porque muito dinheiro leva à briga e à discórdia. Cuidado, se você tiver muito dinheiro, você vai entrar no hall das maiores desgraças do mundo. Entenda que o seu subconsciente, ele trabalha em silêncio.
mas ele tem uma força de 90% do seu ser. E conscientemente, 10% trabalha a intenção de ficar rico. Agora, eu pergunto para você, quem você acha que ganha nessa briga? 10% ou 90%? Pois é o inconsciente. Aí você até vai dizer assim, Maurício, mas tem coisas pequenininhas como um vírus que destrói uma pessoa com uma doença que é enorme. Esquece que não é esse o caso. Eu estou falando de pequeno e grande, mas pequeno e grande mesmo, e que faz toda a diferença desses 10% em relação aos 90%. Tá bem? Essas pessoas, observem na net até, porque na internet às vezes a gente consegue buscar informações sobre aquilo que eu estou dizendo, porque não é só o que eu digo. Se você procurar saber, existem pessoas que ganharam na loteria, ganharam fortunas na loteria, mas têm a mentalidade pobre, têm as crenças limitadoras, elas enriquecem da noite para o dia, ganham muito dinheiro, mas garantidamente, de acordo com as crenças dela, ou de acordo com a quantidade de dinheiro que ela ganhou, garantidamente, mais cedo ou mais tarde, num curto ou médio espaço de tempo, ela vai voltar a ser pobre. Porque no subconsciente dela existe uma força maior, de 90%, dizendo que ser rico é perigoso, é problemático, é razão de discórdia, é briga, é desonesto, é mal, enfim, é tudo de ruim. Então ela vai passar a vida destruindo aquele dinheiro todo para poder voltar à posição de conforto dela, que o subconsciente dela entende que é uma posição de proteção. Enquanto isso não acontecer, ela não vai sossegar. Entenda, quando a gente fala de subconsciente, e falando dessa forma, parece até que o subconsciente da gente é o nosso inimigo. O que o seu subconsciente pretende é manter você numa zona de proteção, é manter você numa zona de proteção e conforto e estabilidade. O seu subconsciente não quer que você seja pobre, ele quer te proteger de discórdia. Ele não quer que você passe a vida pagando contas no vermelho. Por outro lado, o que ele quer é que você não tenha brigas por causa do dinheiro, que você não tenha um caráter manchado por causa do dinheiro, que você não tenha que se matar por causa do dinheiro. Entende agora por que muitas pessoas acham que seria fácil poupar dinheiro com tanto dinheiro que eu ganho, ou com pouco dinheiro que eu ganho, ou com o dinheiro que eu ganho? Seria fácil poupar, mas eu não consigo poupar. Entendeu o processo? E quando você consegue entender o processo de crenças limitantes, você começa a perceber a razão do seu comportamento em relação especificamente do dinheiro. Como você lidar com o seu dinheiro, como você trata o seu dinheiro, entende? Por outro lado, como eu falei em crenças limitantes, existem as crenças possibilitadoras, as crenças que impulsionam você. Da mesma forma que aquela criança, ou que uma criança numa determinada família ouviu falar que as piores coisas sobre dinheiro, em outra família, outra criança poderá provavelmente ouvir outras coisas relacionadas ao dinheiro, como, por exemplo, não sei, olha, que bom, hoje nós trabalhamos, fomos reconhecidos pelo trabalho que tivemos, que fizemos e recebemos dinheiro por isso. E por isso nós somos muito gratos pelas pessoas que nos compensaram, que nos pagaram pelo nosso serviço. Nós somos agradecidos por isso, e esse dinheiro é bem-vindo. E é com esse dinheiro que a gente vai trazer o sustento para nossa casa. É o dinheiro que a gente vai pegar uma parte para nós vivermos melhor, e uma parte nós vamos aplicar, aguardar, poupar, para que nós possamos amanhã ter uma condição melhor. Não é isso? Ou seja, a criança vai crescendo e aprendendo a diferença de lidar com o dinheiro de uma forma carinhosa, de uma forma em que haja gratidão. Talvez eu falar de tratar o dinheiro ou lidar com o dinheiro de uma forma carinhosa, talvez isso possa incomodar você, não é? Porque talvez falar de tratar de carinho com o dinheiro pode ser que incomode. E se isso te incomoda, presta atenção.
Presta atenção nisso, tá bem? Uma outra situação que normalmente faz parte das crenças limitantes é aquilo que nós aprendemos através das nossas religiões. E eu não vou ser específico em relação a religião nenhuma. Mas normalmente, quando se associa a religiões, associa-se a uma crença de que você precisa ser pobre para que você atinja o reino de Deus, ou de que quer que seja, da religião que for. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar, ou nunca vi nada escrito de que diga que você, para atingir a sua plenitude, da sua capacidade espiritual, você tenha que viver na pobreza. No fundo, isso até nem faz sentido nenhum, até porque se você quer partilhar, como todas as religiões preconizam, que você deve ser solidário, que você deve partilhar aquilo que você tem, como é que você vai partilhar aquilo que você não tem? É muito fácil você ser solidário com o dinheiro dos outros, pedindo ajuda em nome de terceiros. Mas a beleza da solidariedade está quando você dá aquilo que é seu. E se você não tiver desenvolvido a capacidade de entender que prosperidade é um benefício que te dá condições de auxílio, te dá condições de ajuda, talvez você esteja a ver o sistema de forma contrária. Né? E você passa a ter de uma crença limitante, com base às vezes até em crenças religiosas, para uma crença possibilitadora, porque você enxerga que você só é capaz de partilhar quando você prospera. Enfim, sobre isso, ou você é ação, ou você é a reação. Ou você é solidário, ou é a pessoa que recebe a solidariedade. Né? Eu prefiro ser solidário. Isso em qualquer tipo de religião. Mas para você ser solidário, você precisa ter dinheiro. E dinheiro não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. Dinheiro é o seu parceiro. Dinheiro é a razão do seu sucesso. É a razão da sua partilha. É a razão da sua capacidade de fazer caridade para outras pessoas. Eu entendo também que enriquecer por enriquecer talvez não seja esse o ideal, porque você vai enriquecer, vai crescer, reproduzir ou não, morrer, e a riqueza fica e tudo segue. O que importa é a missão que você tem aqui na Terra e aquilo que você faz com aquilo que você constrói. E especificamente em relação ao dinheiro, parte daquilo que você constrói é para você partilhar, sim, é para você ajudar as pessoas. Né? A partilha te dá alegria, te dá entusiasmo. Repara que quando você recebe um presente, você fica muito contente. Mas quando você dá um presente, observa a alegria que você sente quando você dá um presente, né? A alegria da partilha. Então, quando a gente fala num processo de mentalidade próspera, quando a gente fala de liberdade financeira, é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas que você tenha parte dele para gastar com aquilo que é essencial para você, parte para você poupar aquilo que é seu e parte para você partilhar. Mas pronto, eu falei que isso tudo depende muito do nosso comportamento, o nosso comportamento vai depender muito das nossas crenças. E essas crenças têm a ver com a nossa escola, com os nossos pais, com a nossa religião. São crenças que podem ser possibilitadoras ou crenças que podem ser limitadoras. Bom, isso foi um parênteses que eu abri aqui porque eu falei em crenças limitadoras. E crenças limitadoras muitas vezes é algo que é aprendido pelos pais, pela escola, muitas vezes até pela religião, em que cada um vive a sua. Crenças limitantes são crenças que te impossibilitam, que te bloqueiam, que te paralisam. E falei depois também das crenças possibilitadoras, que são crenças que te impulsionam, tá bem? Resumindo, eu acho que a conversa de hoje foi bastante produtiva e fazendo aqui um resumo de tudo aquilo que nós conversamos, é preciso nós entendermos primeiro quem somos nós, não é? Financeiramente falando. Eu sou uma pessoa estável financeiramente, independente financeiramente,
talvez você não seja a pessoa para quem eu estou falando nesse momento, não é? Nada impede de você estar aqui, embora seja essa pessoa independente, e ache interessante tudo isso, até porque tem muita gente que é próspera e tem muita gente que tem essa liberdade e essa independência financeira e que não faz ideia do porquê, como chegou ali. E o que nós estamos fazendo aqui é destrinchando o mecanismo de produzir um resultado eficiente de prosperidade. Agora, se você está totalmente desiludido com a sua capacidade de gestão financeira, achando que nunca vai ter dinheiro na sua vida, crença limitante. Põe para o lado que isso não é para você. Não é nem para você, nem para ninguém. Crença limitante. É possível, sim, você criar uma metodologia, que é o que a gente vai estar falando aqui sempre aqui, partilhando parte a parte dessa metodologia, e com o maior prazer, não é isso? Todo passo a passo e a metodologia criada ao longo desses anos de estudos, pesquisas, de viagem, informação, para que você possa atingir uma liberdade financeira. Então, eu falei para você que primeiro você tem que se posicionar de frente do espelho e perceber que tipo de mentalidade você tem. Se você tem uma mentalidade pobre, se tem uma mentalidade classe média, se tem uma mentalidade classe rica, não é? Depois eu falei sobre a questão que isso tem a ver com as informações que nós temos dentro de nós e que essas informações são armazenadas no nosso subconsciente e que é de 0 aos 7 anos formado, que é formado no nosso subconsciente através das nossas crenças. Falei para você que o nosso total mental, o nosso 100% de capacidade mental tem cerca de 10% da parte consciente, isso em números genéricos, tá bem? É cerca de 10% da capacidade mental da mentalidade consciente e cerca de 90% de mentalidade inconsciente. Falei a você também, nessas duas estruturas mentais, a gigante domina a pequena, não é? O inconsciente domina o consciente e que dentro dessa mentalidade inconsciente é que são armazenadas as nossas crenças, as nossas informações básicas, e falei que elas são influenciadas ou formadas dos 0 aos 7 anos fundamentalmente. E essas crenças são divididas em crenças possibilitadoras e crenças paralisantes. Essas crenças paralisantes é que atuam de forma inconsciente, impedindo que você faça uma vida próspera, entende? Ou seja, a partir de agora você já não tem desculpas para não ser uma pessoa bem-sucedida na vida, tá bem? Por quê? Porque você já sabe que isso é possível. E se você não conseguir, a responsabilidade não é de ninguém, não é do Estado, não é do governo, não é do vizinho, não é do seu primo, não é dos seus pais, não é de ninguém. A responsabilidade é sua, tá bem? Porque a partir de agora você tem a informação. E tendo a informação, você passa a ter a responsabilidade de mudar as suas atitudes para mudar os seus resultados. E é essa jornada que eu pretendo fazer com você. Mostrar um passo a passo de como é possível, através da percepção, do conhecimento, aplicar técnicas específicas para potencializar crenças possibilitadoras e tirar força ou eliminar as crenças limitadoras. E além disso tudo, perceber matematicamente como é que financeiramente é possível você criar uma liberdade financeira. Tá bem? Eu prometo voltar aqui várias vezes, trazendo muito conteúdo para vocês, muita informação em relação a tudo isso que falamos hoje, e de certeza absoluta é o que faltava para que você possa voluntariamente alterar todo o seu processo de lidar com o dinheiro e de criar prosperidade na sua vida, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e a gente volta a se ver mais vezes com mais conteúdo. Até logo.